É difícil apreciar verdadeiramente a escala da Operação Barbarossa, a invasão de Adolf Hitler à União Soviética de Stalin. Começando em 22 de junho de 1941, 3,8 milhões de tropas alemãs e pró-eixo inundaram a fronteira na Polônia ocupada e avançaram diretamente através da União Soviética. Eles pareciam imparáveis enquanto reivindicavam centenas de milhares de milhas quadradas de terra, limpando-a daqueles que consideravam indesejáveis pela ideologia nazista, para que um dia pudesse ser colonizada e usada para alimentar e abastecer o Império Nazista. Os alemães estavam tão perto de derrotar os soviéticos que o grupo de exércitos Centro, sob o comando de Fedor von Bock, chegou tentadoramente perto de Moscou. Mas foi aqui que o destino interveio. Os alemães não contabilizaram completamente o tamanho da campanha que estariam empreendendo, e problemas de suprimento começaram a assolar seu avanço, retardando-os repetidamente. Isso possibilitou aos soviéticos organizar a resistência, freando o avanço inimigo. Mas o que salvou Moscou no final foi a chegada do brutal inverno russo, congelando a guerra no lugar por vários meses. Com o início da primavera de 1942, a guerra no leste estava pronta para começar novamente, mas o problema de suprimentos, particularmente óleo, era sempre uma preocupação para o alto comando alemão, e, por isso, planejaram uma ofensiva que, se bem-sucedida, não apenas aliviaria sua escassez de combustível, mas também negaria aos soviéticos seus próprios estoques de combustível. Parte desse plano envolvia uma cidade à beira do rio Volga, no leste da Ucrânia. Esta cidade, anteriormente conhecida como Volgogrado, desde então foi agraciada com o nome do próprio líder soviético, e embora poucas pessoas antes da guerra soubessem que ela existia, nas décadas seguintes, seu nome adornou quase todos os livros de história como um exemplo do que ocorre quando duas forças poderosas se chocam e se recusam a se submeter. Esta é a história de Stalingrado. Bem-vindo às guerras do mundo. A sociedade alemã nazista, apesar de suas exigências de obediência e conformidade de seus cidadãos, apreciava seu heroísmo, talvez por causa das exigências dos ideais socialistas nacionais de conformidade que indivíduos ou grupos que alcançaram esse status eram tão admirados. Seu compromisso com o sonho nazista era tal que eles foram elevados em status acima de seus camaradas que procuravam ser como eles. O problema para esses heróis, no entanto, era que eles tinham que então provar continuamente que eram dignos de sua posição quase diariamente. E na Wehrmacht, isso significava enfrentar o inimigo com entusiasmo. Sem hesitação. Quem eram os inimigos era claro, ditado pela ideologia nazista e tinha um alcance amplo. Na frente oriental, um soldado soviético armado com um rifle, um sabotador partidário com uma barra de ferro para danificar uma linha ferroviária, uma mãe judia e seus filhos. Todos eram iguais nas mentes distorcidas da liderança nazista, e essa crença tinha que ser abraçada em todas as oportunidades que eram apresentadas a um herói do exército de Hitler. Uma das unidades heróicas de Hitler era o 6º Exército da Wehrmacht, servindo com o Grupo do Exército Sul, sob o comando do Marechal de Campo Walter von Reichenau, formado em 10 de outubro de 1939. Em plena força, o 6º Exército contava com 285 mil homens, juntamente com seus veículos variados e canhões de campo, e ganhou uma reputação temível contra os aliados ocidentais durante o Blitzkrieg alemão na França, Bélgica e nos Países Baixos. O 6º Exército, então, ajudou a liderar a invasão do Grupo do Exército Sul, do Exército do Sul, tornando-se o exército mais condecorado por bravura na Wehrmacht. No entanto, esse sucesso encobriu sua participação no papel brutal e cruel que desempenhou na erradicação de todos os inimigos concebidos na mente nazista. Membros do 6º Exército foram participantes frequentes em inúmeros assassinatos cometidos pelas forças alemãs na União Soviética, muitas vezes por ordens de Reichenau, mas também às vezes por soldados em uma pausa de suas funções de combate. Hitler prometeu que nenhum soldado alemão seria responsabilizado por seu comportamento contra os bolcheviques, e para muitos no 6º Exército, isso era uma permissão do Führer para matar à vontade, pelos motivos mais triviais.
como o resto da Wehrmacht no leste, o grupo do Exército Sul sofreu um inverno brutal no final de 1941. Então, em 12 de janeiro de 1942, o 6º Exército estava em Poltava, Ucrânia Ocidental, quando o von Reichenau, de 57 anos, decidiu combater o frio abaixo de zero com uma manhã. Mais tarde, no almoço, alguns de seus oficiais notaram que ele parecia indisposto antes de desmaiar de repente, agarrando o peito enquanto sofria um ataque cardíaco. Ao ouvir essa notícia, Hitler imediatamente ordenou que ele fosse levado de volta a Berlim para tratamento e, ainda inconsciente, foi amarrado a uma poltrona e carregado a bordo de um bombardeiro Dornier, do 17. No entanto, ao tentar pousar em Lemberg, na Ucrânia Oriental, para reabastecer, o Dornier caiu, matando o comandante do 6º Exército. No entanto, antes de sua morte, von Reichenau havia gostado de um general, Friedrich Paulus, e o havia nomeado como seu sucessor, como comandante do 6º Exército. Paulus havia servido na Primeira Guerra Mundial e lutou ao lado de Rommel durante a abertura da Frente Ocidental. Mas, ao contrário do homem que passou a ser conhecido como a Raposa do Deserto, Paulus não conseguiu se destacar em combate. Em vez de sucessos dramáticos, ele supervisionou uma campanha competente e consistente comandando homens do 13º Regimento de Infantaria, considerado bastante distante por seus homens. A história provaria que ele era, de fato, um dos poucos oficiais superiores alemães que realmente entendiam a importância da condição e do moral de seus homens, em oposição à lealdade cega esperada por outros comandantes que os viam como ferramentas. Após a queda da França, Paulus foi transferido para Berlim, onde ajudou no planejamento da campanha do Grupo de Exército Sul na União Soviética. Visto com bons olhos por von Reichenau, sua escolha para substituí-lo foi levemente controversa entre as fileiras, com Paulus faltando a experiência de outros candidatos potenciais, enquanto aparentemente não tão comprometido com a causa nazista quanto seu antecessor, revertendo ordens de von Reichenau sobre o tratamento severo dos indesejáveis soviéticos e proibindo seus homens de partir em campanhas de erradicação sem autoridade. Ele, no entanto, designou tropas para auxiliar os esquadrões de assassinato dedicados remando atrás das linhas de frente por ordens do chefe da SS, Heinrich Himmler. A primeira tarefa de Paulus era conduzir seu novo comando pelos meses restantes do inverno soviético e assegurar sua preparação para as ofensivas da primavera. Os soviéticos, sob o comando do Marechal Timoshenko, atacaram primeiro, em 12 de maio de 1942, o exército de Paulus perto de Kharkov. Ao longo de 3 dias de combates amargos, o 6º Exército sofreu pesadas baixas em uma série de ações de contenção, tentando conter o avanço do exército soviético, até que a Luftwaffe conseguiu alcançar a superioridade aérea local sobre a Força Aérea Vermelha e começou uma série de ataques aéreos devastadores contra as forças de Timoshenko. Em 17 de maio, o 1º Exército Panzer contra-atacou do sul das forças soviéticas, seguido 2 dias depois pelo 6º Exército de Paulus, que contra-atacou do norte. Quando as duas poderosas forças alemãs se conectaram, os soviéticos ficaram presos em um clássico movimento de pinça que resultou em mais de 250.000 de seus soldados cercados. Durante toda a campanha, os soviéticos sofreram mais de 270.000 baixas, mortos, capturados ou desaparecidos em comparação com menos de 30.000 da Wehrmacht. Tendo repelido a ofensiva soviética, Paulus voltou a se preparar para a participação do 6º Exército na próxima ofensiva do próprio exército alemão. Vendo o rápido avanço de seus homens pelo oeste da União Soviética, Paulus, no final de 1941 e início de 1942, o exército capturou a União Soviética, paralisada pelo inverno. Com os Ziowa e britânicos empenhados contra ele na África do Norte e Europa Ocidental, Hitler formulou rapidamente suas ofensivas de verão contra os soviéticos, visando retomar os avanços rápidos para o leste. Um de seus principais objetivos era capturar os campos de petróleo soviéticos na região do Cáucaso, ao redor da cidade de Baku, no atual Azerbaijão. Isso não só forneceria à Alemanha o petróleo essencial para a guerra, como também representava 80% da produção de petróleo soviética, prejudicando significativamente as unidades blindadas e a força aérea de Stalin. Hitler apelidou a ofensiva de Fall Blau, que significa caso azul, e seria o objetivo do Grupo de Exército Sul, agora sob o comando de Fedor von Bock,
que havia recebido uma nova oportunidade para provar a si mesmo para Hitler após falhar em capturar Moscou. Embora não fosse o fim da guerra, era o final da batalha. Após assumir o controle dos campos de petróleo, era necessário restabelecer o bombeamento para a cadeia de suprimentos alemã. Brigadas de petróleo especializadas foram formadas na Romênia para construir oleodutos para o transporte de petróleo do solo soviético e manter os campos de petróleo sem a administração soviética. Mas não era apenas petróleo que a Operação Azul se preocupava. Com a expansão do seu império na Europa e os ataques aéreos aliados, previa-se uma escassez de alimentos na Alemanha nazista nos próximos anos. Apenas 2 dias antes do início da Operação Barbarossa, o teórico e ideólogo nazista Alfred Rosenberg delineou que, para o sucesso alemão a longo prazo, a Wehrmacht também deve dar alta prioridade à captura dos férteis campos agrícolas da região sudoeste da União Soviética. Em suas palavras, essa região se tornaria o celeiro da Alemanha nazista. Parece incrível agora, dado o que viria a seguir. Mas neste ponto inicial, capturar a cidade com o nome de Stalin não era visto como uma alta prioridade. O ataque visava prejudicar a produção de materiais de guerra na cidade industrial, desviar as forças soviéticas rumo aos campos de petróleo e interromper as essenciais ligações de transporte ferroviário e fluvial entre as forças soviéticas no norte e no sul. Contudo, Hitler percebeu o valor propagandístico de capturar a cidade nomeada em homenagem a Stalin, que foi tomada pelo exército soviético durante a ofensiva. Ele atribuiu cada vez mais importância a alcançar esse objetivo, sonhando com o insulto que seria para Stalin ter uma suástica nazista erguida acima dos restos fumegantes de sua cidade. Contudo, durante os preparativos, vários comandantes da Wehrmacht manifestaram preocupações sobre o plano. A linha de frente, que o Grupo de Exército Sul estaria estabelecendo, era enorme, se estendendo por mais de 1000 milhas, colocando um enorme fardo na cadeia de suprimentos alemã, uma faceta da máquina de guerra nazista que já começava a vacilar. E também era uma das principais razões para a ofensiva em primeiro lugar. Além disso, havia sempre o risco dos alemães se espalharem demais e oferecer aos soviéticos a oportunidade de romper onde a linha era mais fina e cercar bolsões de forças alemãs. Os alemães estavam muito cientes da eficácia de tais táticas, tendo-as empregado com sucesso em várias ocasiões, incluindo durante a mencionada Batalha de Kharkov, em maio. Von Bock foi especialmente crítico a essa parte do plano, pois dependia fortemente de unidades não alemãs, como os romenos e húngaros, para cobrir os flancos da Wehrmacht enquanto avançavam, e que se mostraram menos capazes e até menos comprometidos do que os alemães durante toda a empresa oriental. Para lidar com ambas as preocupações, depositou-se muita fé na Luftflotte 4 da Luftwaffe, que além de fornecer apoio aéreo próximo às forças alemãs em avanço, também poderia ajudar a bloquear qualquer avanço soviético longe da força principal alemã e fornecer apoio logístico transportando suprimentos por via aérea. Isso era além dos caças da Luftwaffe fornecerem cobertura aérea contra os aviões soviéticos, cujos esforços, apesar de terem uma vantagem numérica sobre os alemães, muitas vezes eram tornados ineficazes por táticas ruins e uma estrutura de comando inflexível. Sob a liderança do general austríaco Alexander Löw, a Luftflotte 4 participou de uma guerra intensa pré-junho de 1942, conduzindo bombardeios em larga escala em Varsóvia, Polônia, em 1939. O moral, especialmente entre os pilotos de caça que viam a Frente Oriental como uma forma de aumentar suas pontuações contra pilotos soviéticos, permaneceu alto. No entanto, a fadiga entre os homens e seus equipamentos era cada vez mais problemática, com a Luftwaffe tendo sido privada de descansos significativos desde o início da invasão. No entanto, mais de 1.500 aeronaves alemãs estavam disponíveis para apoiar o Caso Azul no início da campanha. O Caso Azul funcionaria em 2 áreas-chave. A primeira era ao norte dos campos de petróleo objetivo, garantindo as margens do rio Don e depois avançando para a Volga, assim garantindo o flanco norte para o flanco sul avançar sobre os campos de petróleo. O 6º Exército de Paulus avançaria sobre Stalingrado, como parte do avanço do flanco norte, visando cortar as ligações de transporte soviéticas para o sul. Com a ofensiva se aproximando, o general alemão Georg Stumme, líder do 40º Panzerkorps, contrariou as ordens de Hitler, compartilhando um esboço da ofensiva com seus subordinados.
Ele desobedeceu a Hitler, que queria o segredo absoluto do plano, até mesmo de muitos comandantes de divisão, porque a tradição militar alemã ditava o compartilhamento de planos de operação, para que, se a cadeia de comando fosse interrompida na batalha, o plano ainda prosseguiria como uma máquina bem lubrificada. Porém, após um oficial alemão cair e ser baleado em território soviético, os soviéticos recuperaram e enviaram o plano para o exército alemão recuperou planos do corpo morto de um soldado. Quase na véspera da ofensiva, os soviéticos receberam o plano completo de Hitler, com mapas anotados mostrando a posição das unidades alemãs e do eixo até o Volga e o Cáucaso. Isso naturalmente soou alarmes entre a liderança alemã. Stummel foi chamado a Berlim, onde Hitler, enfurecido, exigiu seu julgamento em tribunal marcial por ignorar as ordens de planos de batalha. Ele foi poupado por pouco da prisão, ou pior, quando vários nazistas proeminentes, incluindo Hermann Göring, defenderam seu caso. Seu destino foi substituir Rommel como líder do Afrika Korps em seus dias finais. No dia 24 de outubro de 1942, tropas britânicas atacaram um carro de comando alemão próximo às linhas de frente no Egito. Era de Stummel, e os britânicos recuperaram o corpo do general morto depois que seu motorista o deixou para trás enquanto batia em retirada apressada. Stummel continuou com o caso azul. A questão que preocupava aqueles informados oficialmente ou extraoficialmente sobre o plano era o que os soviéticos fariam para contra-atacar, dado que eles conheciam os objetivos dos alemães. Contudo, não precisavam se preocupar. Demonstrando seu típico alto nível de paranoia, Stalin descartou os planos capturados como pouco mais do que um truque alemão, dado que, em sua mente, os planos foram simplesmente entregues aos soviéticos. Ele pensava que pretendiam convencê-lo a desviar forças da defesa de Moscou. Ele acreditava que a União Soviética poderia vencer, sendo apenas um coadjuvante nesse objetivo. Na realidade, o contrário era o caso, com Hitler ordenando que as tropas na linha de frente de Moscou mantivessem a linha, enquanto as forças antes comprometidas contra a capital soviética eram deslocadas para o sul para ajudar na captura da região do Cáucaso. Antes da ambiciosa ofensiva, a União Soviética se preparava para a batalha. A União Soviética iniciou uma luta interna, com um esforço logístico intenso para realocar forças para as áreas de preparação. Trens andando nos trilhos russos transportavam tropas, tanques, veículos blindados e todos os seus suprimentos necessários do oeste. Mas ainda assim, o problema do reabastecimento após o início da ofensiva corroía os comandantes alemães, que mesmo assim decidiram depositar sua fé em Hitler mais uma vez. O Führer ainda não os havia decepcionado. Em 28 de junho de 1941, a ofensiva começou quando o 4º Exército Panzer, sob o comando do habilidoso general Hermann Hoth, iniciou sua carga em direção ao seu objetivo. Apoiado por um intenso suporte aéreo próximo, o 4º Exército Panzer de Hoth fez um rápido avanço para o leste, enquanto os soviéticos, que até então haviam aprendido a não se envolver em batalhas com os alemães, onde poderiam ser cercados, realizavam uma retirada menos que ordenada, lutando para tentar manter uma linha defensiva. No entanto, as aeronaves de Lohr continuamente conseguiram abrir uma brecha em qualquer formação soviética que estivesse em seu caminho. A situação se tornou crítica, forçando os soviéticos a mover seu quartel-general para Kastonhe, protegendo-o das forças aéreas e blindadas alemãs, avançando para o leste. Em 30 de junho, Stalin sentiu que a situação justificava que o chefe do corpo blindado do Exército Vermelho, Yaren Fedorenko, assumisse o comando dos mais de 1000 tanques na região, variando de leves T-60 até a pesada série KV para as forças de Hoth. No entanto, apesar dessa vantagem teórica, as unidades de tanques soviéticas lutaram para se traduzir em algo significativo, raramente aparecendo em números significativos para contrariar o avanço ordenado dos Panzers e Tigers alemães. Em 7 de julho, as forças alemãs começaram a ocupar grandes áreas de Voronezh, incluindo, mais importante, a série de pontes que cruzam o rio. Os soviéticos tentaram contra-atacar, mas foi organizado às pressas e terminou em desastre, enquanto o outro ataque soviético entre Voronezh e Kursk foi interrompido por artilharia alemã pesada e apoio aéreo. Mas os soviéticos ainda não haviam terminado e jogaram cada vez mais homens na cidade. Hoth, por sua vez, aguardou seus tanques pela chegada da infantaria de apoio, atrasada em 48 horas. A luta na cidade logo se transformou em uma amarga batalha.
À medida que os edifícios eram reduzidos a escombros, oferecendo locais ideais para os soviéticos armarem armadilhas e fornecerem cobertura para atiradores e ninhos de metralhadoras, forçando os alemães a começar a usar lança-chamas e granadas de alto explosivo para limpar os edifícios de seus oponentes. Com a infantaria agora chegando para assumir a luta, o exército de panzers de Hoth agora deveria virar para o sudeste em direção a Stalingrado e apoiar o avanço do 6º Exército de Paulus sobre a cidade. Foi neste ponto, no entanto, que os ganhos da Alemanha começaram a desacelerar, pois 2 fatores-chave entrariam em jogo que inibiriam seu progresso. Como se temia antes, o caso azul sequer começou. A cadeia de suprimentos alemã não conseguiu acompanhar os avanços devido à retirada generalizada e desintegração da coesão das forças soviéticas. As forças alemãs se encontraram em algumas áreas 10 dias à frente do cronograma, e como resultado, os suprimentos, especialmente de combustível, muitas vezes demoraram para acompanhar. Em mais de uma situação, foram obrigados a manter suas posições. Aeronaves, como o Junkers Ju-50 e Ju-23 tiveram que manter suas posições. O transporte visou acelerar o processo, mas tinha limite de carga, requerendo que os alemães achassem ou construíssem locais de pouso adequados. O outro problema que surgiu neste período foi a crescente frustração entre von Bock e seus comandantes com Hitler e o alto comando alemão em Berlim. Tradicionalmente, comandantes alemães e prussianos recebiam um objetivo, um esboço de como atingi-lo e os suprimentos necessários. Isso gerou pressão, precisando criar uma estratégia para rastrear a liberdade alemã, permitindo que generais como Rommel demonstrassem sua habilidade como líderes militares no início da guerra. Agora, no entanto, Hitler estava assumindo um papel muito mais ativo na orquestração da ofensiva, mas Hitler nunca foi um general. Como tal, von Bock se encontrou em conflito com um ex-cabo sobre como proceder a seguir. Hitler queria prosseguir com a segunda fase do caso azul, com o 1º Exército Panzer avançando do sul e se encontrando com o exército de Hoth. Von Bock discordou, no entanto, porque simplesmente ele sabia que o Exército Vermelho havia se retirado em grande parte da área, e então as baixas soviéticas que Hitler sonhava não aconteceriam. Ele também sabia que os soviéticos estavam se reorganizando em novas posições ao longo das frentes de Voronezh, e ele queria esmagar essas forças soviéticas primeiro antes de avançar sobre Stalingrado. Mas isso significava atrasos, com os quais Hitler não estava feliz. Por sua parte, Hitler estava frustrado que von Bock ainda estava lutando em Voronezh, sentindo que isso não era um objetivo primário e servia como uma distração, enquanto ao mesmo tempo sentia que estava sendo excessivamente cauteloso em seu manejo da operação e não aproveitando as oportunidades que se apresentavam. Hitler estava, assim, rapidamente perdendo a confiança na capacidade de von Bock de comandar o Grupo de Exército Sul durante essa ofensiva crítica que teria repercussões para a guerra muito além do campo de batalha. Hitler decidiu que a melhor maneira de avançar seria dividir o Grupo de Exército Sul em 2 grupos menores. O Grupo A seria comandado pelo Marechal Wilhelm List, cujas forças incluem o 1º Exército Panzer alemão, os 11º e 17º Exércitos e o 3º Exército Romeno, e eles foram designados para a região sul para capturar os próprios campos de petróleo. Enquanto isso, o Grupo B foi designado para continuar a luta para garantir o flanco norte e permaneceria sob o comando de von Bock, e incluía o 6º Exército de Paulus, que agora recebeu ordens para atacar Stalingrado, em conjunto com a ofensiva principal ao sul, com apoio de flanco das tropas romenas, húngaras e italianas. Hitler, pensando que os soviéticos recuaram para o norte de Rostov, ordenou que o 4º Exército Panzer, de Hoth, avançasse ao sul, para Stalingrado, apoiando os Panzers de von Kleist no cerco ao inimigo. Mas, claro, não havia inimigo significativo para cercar. Em vez disso, mover as forças de Hoth para a frente sul as tirou da luta principal e amarrou um grande número de recursos, além de congestionar as estradas e ferrovias necessárias para apoiar o movimento para o sul. Engarrafamentos estavam se tornando um problema sério para os alemães. Eles esperavam lutar contra um inimigo entrincheirado, mas a velocidade de seu avanço significava que as forças alemãs estavam se envolvendo nos movimentos uns dos outros nas poucas estradas utilizáveis na região. Ao mesmo tempo, Hitler começou a tirar proveito da situação e, como resultado, Hitler queria se destacar.
Tanques T-34 se aproximaram dos alemães perto da estação de Morozovsky. A infantaria alemã tomou e fortificou as casas próximas, enquanto panzers e outros veículos eram descarregados e preparados para a batalha. Às 1740 horas do dia 16 de julho, 3 T-34s e 2 T-60s se aproximaram da fazenda Morozov próxima, enquanto sondavam a área em busca de forças alemãs. Rapidamente atacados pelos alemães, não tinham armas antitanque fortes para penetrar a blindagem do T-34 soviético. Foram destruídos sem perdas, embora um T-34 tenha tido defeito na caixa de câmbio e precisou ser rebocado para as linhas soviéticas. Acreditando que esta pequena unidade de reconhecimento era a única armadura na área, os alemães enviaram 4 tanques e armas antitanque de apoio em perseguição. No entanto, descobriram 2 potentes armas antitanque na área. Os alemães enviaram 4 tanques e apoiaram companhias de tanques soviéticos. Destruíram um T-34 e incapacitaram 2. Contudo, os soviéticos destruíram 2 tanques alemães, capturaram um incapacitado e eliminaram várias armas antitanque. Anteriormente, começando em 17 de julho, Paulus fez seu avanço para Stalingrado, tendo sido reforçado com, entre outras unidades, a 24 a Divisão Panzer e sua variedade de vários tipos de Panzer, trazendo a força de seu exército para perto de 400.000 homens. No entanto, seu exército estava de forma alguma imune ao problema de suprimento que estava drenando a Wehrmacht em outros lugares na frente oriental, e isso retardou seu avanço sobre a cidade. Além disso, generais como von Kleist se perguntavam por que os panzers de Hoth não foram ordenados a seguir direto para Stalingrado com Paulus, já que eles literalmente estavam cruzando caminhos de qualquer maneira, mas o Führer não podia ser questionado. No mesmo dia, Hitler aliviou Bock como comandante do grupo de exércitos B, substituindo-o por Maximilian von Weichs. Tendo perdido a confiança do Führer, Bock nunca mais ocupou uma posição de comando sênior na Wehrmacht pelo resto da guerra, indo em vez disso para uma aposentadoria tranquila. Reconhecendo que a cidade agora era um objetivo alemão, o marechal soviético Timoshenko assinou a Diretiva Número 23, na qual ele simplesmente delineou que a tarefa dos soviéticos na próxima batalha era simplesmente manter a frente de Stalingrado a todo custo. No entanto, a incapacidade de Timoshenko de conter os alemães após a ofensiva foi punida por Stalin, quando em 21 de julho ele o substituiu por Vladimir Nikolaevich Gordov. Enquanto isso, a força de Paulus estava em combate pesado com o 62 o exército soviético e estava à beira de destruir seu flanco direito quando os soviéticos lançaram um poderoso contra-ataque. Sem apoio aéreo, os tanques soviéticos foram bombardeados ao tentar contornar o flanco esquerdo de Paulus, mas com tenacidade conseguiram. No dia 29 de julho, os tanques soviéticos, através de tenacidade e força numérica, começaram a ameaçar a força de Paulus, agora presa num movimento de pinça. Os soviéticos conseguiram assim colocar o 6º Exército na defensiva, arrastando Paulus para oeste de seu objetivo, embora temporariamente, e levaria dias de luta amarga para voltar a marcha para Stalingrado, chegando nos arredores da cidade no final de agosto. Stalin e o exército soviético podiam agora ver os objetivos reais e o avanço alemão sobre a cidade nomeada em sua homenagem. Ele também podia ver que a retirada do Exército Vermelho havia entregue vastas áreas de terra aos alemães, já por um custo comparativamente pequeno para ambos os lados, o que para ele significava que suas forças não estavam lutando até o fim pela pátria. Assim, em 28 de julho de 1942, emitiu a Ordem No. 227. Pondo fim às retiradas organizadas, dizia: o povo do nosso país, por todo o amor e respeito que tem pelo Exército Vermelho, está começando a se decepcionar com ele. Estão perdendo a fé nele, e muitos amaldiçoam o Exército Vermelho por entregar nosso povo ao jugo dos opressores alemães enquanto o exército foge para o leste. Tudo que o tempo para recuar acabou. Nem um passo atrás. Essa deve ser agora a nossa palavra de ordem. Com essa única ordem, o líder soviético preparou o palco para a Batalha Climática de Stalingrado, que viria a simbolizar a própria luta entre o nacional-socialismo de Hitler e o comunismo de Stalin. O sino da morte tocou para a União Soviética. A União Soviética era para milhares de seus próprios soldados.
pois para um seguro adicional contra a retirada, a ordem de Stalin pedia que equipes de metralhadoras fossem estabelecidas pelos mais confiáveis de seus soldados, atrás dos soldados soviéticos avançando. Se alguém recuasse de um ataque, então esses metralhadores os eliminariam por sua covardia percebida, independentemente se as chances de sucesso contra a posição alemã eram quase nulas. O aspecto mais cínico das instruções de Stalin era sua incapacidade para derrotar a União Soviética, mas ainda assim seria capaz de... A União Soviética poderia ser usada para sua própria destruição. Barricadas e armadilhas para tanques e apoiando os soldados trazendo comida e suprimentos, além de continuar a produzir armas nas fábricas de armamentos da cidade. Stalin também acreditava que, mantendo os civis presos dentro da cidade, os soldados do Exército Vermelho seriam inspirados a lutar mais arduamente pela proteção deles. Havia, de fato, um desejo apaixonado de resistir entre os soldados soviéticos, mas a confiança em seus oficiais era às vezes efêmera, dada a paranoia sobre sua conduta, que se filtrava desde o topo até os tenentes mais humildes. Stalin estava muito ciente de como o antecessor do Exército Vermelho, o Exército Imperial Russo, se voltou contra o czar e sua aristocracia na Primeira Guerra Mundial, instigado por ele e Lenin, e sempre temeu que o mesmo acontecesse agora com seu governo. Uma consequência disso foi uma desconfiança entre os oficiais e seus homens, que minou o moral. Se os soldados soviéticos acreditavam ou não nos ideais do comunismo tanto quanto era retratado na propaganda soviética, dependia da convicção de cada homem. O que os incentivava, no entanto, era o conhecimento do que os alemães haviam feito no território soviético que já haviam capturado. Assassinato em massa e estupro, até mesmo de crianças e idosos, deixaram os soldados com um ódio ardente dos invasores e um profundo desejo de garantir que o mesmo não acontecesse com suas cidades natais e cidades. No entanto, como os alemães, a escala titânica da frente oriental significava que os problemas de suprimento eram sempre uma dor de cabeça para os soviéticos, agravados pela realocação da fabricação de armas para o leste para mantê-las fora do alcance dos bombardeiros alemães, atrasando a entrega de novas armas. Os aliados ocidentais da Grã-Bretanha e do EUA ajudaram a compensar a falta de equipamentos, mas o recente cancelamento dos comboios do Ártico após o desastre do comboio 17 significava que não viriam mais até os meses de inverno, quando a escuridão esconderia sua aproximação das aeronaves alemãs. Assim, o equipamento soviético em Stalingrado em agosto de 1942 era uma bagunça de armas antigas e novas, muitas vezes obtidas de qualquer lugar que pudessem ser encontradas. Às vezes, unidades inteiras seriam equipadas com um tipo de arma, como rifles de ação por ferrolho ou submetralhadoras. Os rifles tinham excelente alcance, mas um tempo de recarga lento, o que era bom para lutar em longas distâncias. As ruas eram quase inúteis para combates corpo a corpo. A submetralhadora facilitava a situação. Contudo, isso dependia de se os homens tinham uma arma. Algumas unidades tinham apenas metade das armas necessárias, sendo a solução emparelhar os homens, um com arma e outro com munição, que pegaria a arma após o primeiro ser baleado. Até 23 de agosto, o prazo para preparar a cidade contra o 6º Exército de Paulus era o mesmo que o do primeiro homem baleado nesse dia. Agora apoiado pelo 4º Exército Panzer de Roth atacando a cidade pelo sul, tinha acabado. No entanto, enquanto os defensores soviéticos olhavam para a massa de panzers e infantaria que se aproximava deles, foi do céu que os alemães atacariam primeiro, como havia sido o caso durante grande parte da ofensiva. A Luftwaffe havia sido simultaneamente a ponta de lança de cada ofensiva, explodindo as forças inimigas à frente do impulso alemão e a força de bloqueio, ajudando a garantir seus flancos, muitas vezes em conjunto com as tropas. Alexander Law foi substituído no comando por von Richthofen, primo do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen, e condecorado na Grande Guerra. Amigo de Hermann Göring, ele ingressou na Luftwaffe em 1933, onde conduziu experimentos para aprimorar as táticas de apoio aéreo próximo, testadas na Espanha e implementadas no exército alemão em 1935. Na Polônia, o voo foi aperfeiçoado até se tornar uma arte. Durante a invasão da França, Richthofen era um comandante incisivo, envolvido em todas as partes do voo operacional. Ele era confiante nas habilidades de seus homens
e expressava suas emoções se outros comandantes falhavam. Apesar de sua natureza agressiva ser apreciada pelo Führer, ele era desprezado por muitos de seus homens. Generais alemães e metade do 4º Exército Panzer mantinham uma relação tensa com ele. Richthofen planejou uma operação de bombardeio para apoiar o avanço terrestre de Paulus, onde seus aviões lançariam explosivos de alto poder e armas incendiárias, destinadas a iniciar incêndios em edifícios de madeira nas áreas suburbanas da cidade. Civis defendendo Stalingrado se viram presos em um incêndio onde as pessoas literalmente sufocavam até a morte, enquanto os incêndios consumiam todo o oxigênio dentro dos abrigos. O bombardeio foi indiscriminado e devastou grandes áreas ao redor da cidade, com números de baixas na casa dos dezenas de milhares. No início do ataque aéreo, a linha de frente de Paulus, composta pelo 14, o corpo Panzer à direita e pelo 51 à esquerda, avançou rapidamente sobre a cidade. Encontraram resistência soviética determinada, mas avançaram até o norte da cidade, alcançando o Volga. Apesar do triunfo, as forças soviéticas, 62, o 64 e primeiros exércitos da Guarda, preencheram o vazio deixado, bloqueando o caminho com o restante das forças de Paulus e ameaçando destruí-los. As forças soviéticas conseguiram escapar do ataque. Paulus preparou uma operação de resgate para os alemães presos, enfrentando resistência feroz das tropas soviéticas que retardaram o progresso. Luftwaffe de 4 bombardeou a cidade para destruir as defesas soviéticas e manter as tropas distantes da ponta de lança alemã. Com as forças soviéticas recuando, percebeu-se que levaria dias para alcançá-los. As forças soviéticas se reagruparam e a Luftwaffe foi obrigada a fazer lançamentos de suprimentos para a força cercada. Em 25 de agosto, von Richthofen se uniu a seus homens em um bombardeio à cidade, dada a baixa ameaça dos caças soviéticos. Ele assistiu à destruição da cidade com satisfação, como havia feito em Varsóvia, sem considerar as vidas civis soviéticas. As forças soviéticas recuaram da cidade após o ataque, e Paulus ordenou uma nova investida blindada liderada pelo 48º Corpo Panzer para se conectar e reabastecer os alemães cercados. No entanto, os Panzers foram vulneráveis a emboscadas nas estreitas ruas da cidade bombardeada. Conseguiram alcançar os alemães e entregar suprimentos, mas recuaram por falta de infantaria para repelir os ataques soviéticos dentro da cidade, forçando novamente os soviéticos a recuar. Sul da cidade, o 4º Exército Panzer de Roth atacou para o norte em direção ao Volga, protegido pelos 51 e 57 exércitos soviéticos. Apesar dos ganhos iniciais, os tenazes soviéticos conseguiram repelir seu exército, forçando-o a recuar e se reagrupar para o próximo ataque. No entanto, talvez se tornando excessivamente confiante como resultado desse sucesso, ou sentindo que o 6º Exército era a maior ameaça, os soviéticos retiraram algumas das unidades do exército soviético, e os soviéticos recuaram para o flanco sul da cidade, para o norte, para ajudar a impedir que Paulus resgatasse seus homens cercados. Sentindo sua oportunidade, Roth atacou novamente e começou a empurrar os soviéticos de volta para a cidade em batalha, enquanto após uma semana de luta amarga e intenso bombardeio aéreo pela Luftwaffe 4, as forças de Paulus finalmente se uniram ao 14º Panzer e ao 51º Corpo, poupando-os da destruição. Desconhecido para qualquer um na época, este primeiro round dentro da cidade ominosamente, os alemães capturaram vários aeródromos, incluindo Pitomnik em 3 de setembro, enquanto empurravam os soviéticos para trás, o que ajudou a resolver seus problemas de reabastecimento. Pitomnik, localizado a 15 km a oeste do centro da cidade, tem uma pista de concreto longa e infraestrutura para grandes aeronaves, como o Focke-Wulf FW-2000 de 4 motores. Os soviéticos fizeram uma tentativa de impedir o avanço alemão. Stalin ordenou reforços via barcaças para a devastada cidade de Stalingrado para conter o avanço alemão. No entanto, com a Luftwaffe dominando o céu,
o rio Volga ficou vermelho de sangue enquanto as tropas soviéticas eram atacadas em suas barcaças. Frequentemente eram lançadas imediatamente contra os alemães em assaltos massivos, com pouco mais que uma arma e algumas munições, se tivessem sorte. Apesar disso, os soviéticos conseguiram avançar nesta fase da batalha. Felizmente, a expectativa média de vida de um soldado soviético, uma vez dentro da cidade, era medida em horas, com mais de 24 sendo a exceção e não a regra. No entanto, uma vez que os soldados soviéticos sobreviveram a este batismo inicial de fogo e se incorporaram à batalha, descobriram que o bombardeio alemão tinha uma vantagem imprevista a seu favor. As ruínas dos edifícios forneciam inúmeras posições para se esconder e emboscar as tropas alemãs ou esconder atiradores que podiam eliminar oficiais alemães na esperança de interromper o fornecimento de tropas soviéticas para o funcionamento da unidade alemã. Além disso, a vantagem oferecida pela armadura alemã foi quase anulada, pois as ruas estavam bloqueadas por destroços e barricadas soviéticas, tornando a luta por Stalingrad um assunto predominantemente de infantaria. No entanto, os alemães ainda estavam avançando em direção ao Volga. Em 14 de setembro, começou o último assalto alemão ao Volga, e no dia seguinte, as tropas alemãs passaram pelo enorme elevador de grãos da cidade. Esta imponente estrutura, medindo 90 metros de comprimento e 35 metros de altura, tinha apenas 2 anos tendo sido concluída em 1940 e abandonada por sua equipe, que se juntou à defesa da cidade. No entanto, quando as tropas alemãs entraram na área, o tenente soviético Polyakov decidiu que ofereceria a localização ideal para fortificar a posição de seus homens, e levou 27 deles para ocupá-la, armados apenas com alguns rifles, metralhadoras e alguns morteiros. Mais tarde à tarde, quando os alemães perceberam o que Polyakov estava fazendo, eles atacaram com infantaria e um punhado de panzers, mas incrivelmente as tropas soviéticas conseguiram repeli-los. Surpreendentemente, os alemães falharam em suprimi-los nos dias seguintes. Um soldado alemão, chamado Wilhelm Hoffmann, descreveu como era frustrante não conseguir desalojá-los. Escrevendo em seu diário, ele comentou: "O elevador é ocupado não por homens, mas por demônios, que nenhuma chama ou bala pode destruir." Bombardeiros Stuka foram convocados para destruir o elevador, mas até isso falhou, forçando os alemães a cercar o local e tentar desgastar os defensores ao longo do tempo. Com bombas caindo de cima e morteiros e artilharia sendo disparados na lateral da estrutura, inevitavelmente, é claro, Polyakov percebeu que eles não poderiam resistir para sempre. Em 21 de setembro, os alemães mudaram de tática e enviaram um grupo de colaboradores soviéticos para tentar encorajar os defensores a se renderem, mas Polyakov recusou. E então, os alemães atacaram novamente. Apenas naquele dia, a pequena guarnição soviética matou 30 alemães e feriu mais 72, mas Polyakov sabia que estavam vivendo emprestado, e naquela noite, ele e os sobreviventes de sua unidade fizeram uma fuga. 15 deles, chegando às linhas soviéticas no dia 24. A imagem do elevador de grãos devastado na propaganda soviética tornou-se um símbolo da tenacidade e determinação soviéticas em repelir os invasores alemães. Os comandantes alemães, tanto no campo quanto em Berlim, estavam horrorizados com a ferocidade dos combates em Stalingrado e este novo espírito soviético de desafio. Convencidos de sua superioridade em batalha, graças às táticas do Blitzkrieg, os alemães lutando em Stalingrado se viram voltando no tempo em termos de táticas, pois lutavam uma simples batalha de atrito entre homens em espaços tão apertados que baionetas e facas de bota eram tão úteis quanto balas e granadas. As baixas foram maiores na União Soviética, mas não tão úteis quanto munições. E não ouvir. Para ele, isso se tornou mais do que apenas outra batalha. Agora era um tabuleiro de xadrez, com ele jogando de um lado e Stalin do outro, e Hitler estava determinado a vencer. No entanto, mesmo essa obsessão não pôde ignorar certos fatos sobre a situação alemã. As perdas nos exércitos de Paulus e Roth eram enormes, exigindo substitutos urgentemente. Os tanques estavam se desgastando devido ao uso prolongado e aos ataques soviéticos, enquanto as unidades de artilharia relatavam desgaste nos canos dos canhões de campo. A Luftwaffe, por sua vez,
esteve tão fortemente envolvida no apoio tanto ao ataque a Stalingrado quanto à investida nos campos de petróleo da região do Cáucaso, que tanto seus homens quanto suas máquinas estavam sofrendo de fadiga crônica. E claro, se tudo isso não fosse suficiente, a cadeia de suprimentos alemã ainda sofria com interrupções frequentes. Muitos soldados alemães recorrendo ao roubo de comida da cidade, ou até mesmo atirando no inimigo, e comendo os cavalos que haviam trazido consigo. Mas Hitler ainda não ouvia, e enfurecido com os avisos de Halder, ridicularizando-os como excessivamente pessimistas, ele o demitiu em 24 de setembro, enquanto Weichs decidiu que a única coisa restante a fazer para compensar as perdas de Paulus na cidade era redistribuir as unidades alemãs, cobrindo os flancos norte e sul, onde os combates eram esporádicos a inexistentes, e fazer com que essas posições fossem assumidas quase inteiramente por unidades romenas e italianas. Essa foi uma jogada lógica, dada a situação, embora muitos no alto comando alemão estivessem mais do que um pouco nervosos em confiar nessas unidades. Especialmente os italianos, que repetidamente se mostraram muito inferiores aos combatentes alemães e a muitos aliados, mas não havia outra alternativa. Convencido da vitória, em 30 de setembro, Hitler declarou prematuramente que a cidade praticamente havia caído, quando na realidade as forças de Paulus e Hoff estavam presas em um amargo impasse com os soviéticos. Os italianos, que agora estavam encurralados em uma faixa de 9 milhas da cidade ao longo do Volga. Em alguns lugares, os alemães estavam tão perto do Grande Rio que trocavam tiros diretos com as tropas soviéticas que o atravessavam. Mas apesar disso, nem Stalin nem o Exército Vermelho estavam dispostos a abandonar o que restava da cidade. Nem um passo atrás. Em outros locais, as forças de Hitler enfrentavam situações semelhantes. A batalha pelos campos de petróleo do Cáucaso não conseguiu dar frutos para resolver o problema de fornecimento de petróleo da Alemanha. Assim como em Stalingrado, as tropas soviéticas foram forçadas a manter a terra ou morrer tentando, sangrando lentamente a Wehrmacht até a morte conforme avançavam. É com alguma ironia que provavelmente o maior inibidor do avanço para o sudeste foi a crescente escassez de combustível que prejudicou seriamente as colunas blindadas do grupo de exércitos A, desacelerando-as e permitindo aos soviéticos tempo e energia. Era a hora de sabotar ou destruir campos de petróleo prestes a serem tomados pelos alemães. Em vez de dotar os alemães com o sangue vital de sua máquina de guerra, eles estavam esgotando-o inutilmente. Curioso sobre as intenções de von List, Hitler mandou o seu chefe do Estado-Maior, Alfred Lodel, para encontrá-lo. Von List relatou os problemas no seu grupo de exército e Lodel informou ao Führer que List estava fazendo seu melhor. O Führer discordou, aliviando-o da responsabilidade. O Führer tirou List do comando, assumindo pessoalmente o comando do grupo do exército. Com o frio de outubro começando a morder, até Hitler foi forçado a admitir que seu exército seria incapaz de tomar a região antes do inverno chegar. E então, ele ordenou a von Richthofen que realizasse uma campanha de bombardeio contra os campos de petróleo ainda sob controle soviético, começando em 8 de outubro. Se ele não pudesse ter o petróleo, Stalin também não. Foi um golpe em seus planos, mas pelo menos ele poderia se consolar com o conhecimento de que seus homens quase haviam tomado a cidade de Stalin. Ele não tinha ideia do que estava por vir com o tempo frio. No Stavka soviético, o Marechal Zhukov vinha formulando um plano, que ele acreditava que expulsaria os exércitos de Paulus e Hoth de Stalingrado. Simplesmente enviar milhares de tropas para as ruínas não seria suficiente, já que os soviéticos sofriam os mesmos problemas associados ao combate casa a casa que os alemães. Em vez disso, Zhukov observou a realocação de unidades alemãs das flancos da cidade e percebeu que agora era a hora de tentar um cerco à cidade, rompendo essas unidades do eixo inferiores ao norte e ao sul. Zhukov chamou seu plano de Operação Urano, em homenagem ao deus grego do universo, que era o bisavô de Marte, o deus da guerra. O nome implicava que esta operação seria abrangente, e para esse fim era composta por quase 1 milhão de homens, milhares de tanques e um mundo reconstituído. O primeiro deles era a Força Aérea Vermelha. Dada a escala da ofensiva, era uma tarefa enorme por si só, mantê-la em segredo dos alemães, enquanto a logística envolvida significava que a data para a ofensiva foi adiada várias vezes, até que finalmente, na manhã de 19 de novembro, ele estava pronto. No norte, às 720 horas de Moscou,
O terceiro exército romeno sofreu um intenso bombardeio de artilharia e foguetes das linhas soviéticas, com duração aproximada de 80 minutos. Atordoados e maltratados, os romenos ficaram então horrorizados ao ver a visão ameaçadora de mais de 200 tanques T-34 avançando sobre sua posição. Os romenos, para seu crédito, ofereceram uma resistência firme, repelindo a primeira onda. Porém, sem preparo suficiente para a luta, logo foram forçados a uma retirada desordenada. Na manhã seguinte, o plano soviético se tornou claro para o alto comando alemão, pois no sul, mais de 1000 foguetes Katyusha abriram um caminho através do 4º exército romeno. Tropas substituíram os romenos em retirada, contornando a cidade antes de seguir para o norte. Com as linhas romenas em ambas as frentes completamente desmoronadas e com as unidades blindadas alemãs em combate ou imobilizadas na cidade, em 23 de novembro, as duas forças russas se uniram perto da cidade de Kalachi. O Blitzkrieg soviético funcionou. Eles haviam cercado e aprisionado o 6º Exército Alemão e elementos do 4º Exército Panzer 265 mil homens, incluindo Paulus, mas não Roth, dentro da cidade, cortando-os de suprimentos e reforços. No entanto, Paulus sabia que neste momento crítico, o cerco era verdadeiro apenas no mapa, e que ele poderia sair da cidade e se reunir à força principal da Wehrmacht a oeste dele, antes que os soviéticos consolidassem sua posição. No entanto, tal retirada era impensável para Hitler, que se apegava à noção de que, uma vez que um soldado alemão assumisse sua posição, nenhum poder poderia movê-lo, e assim ele ordenou a Paulus que permanecesse dentro do que seria referido na história como o Bolso de Stalingrado e o caldeirão para os homens que lutaram lá, enquanto esperavam por um contra-ataque alemão para aliviá-los. Enquanto isso, a prioridade era manter as tropas no Bolso de Stalingrado reabastecidas com todas as rotas terrestres cortadas. E isso significava que cabia à Luftwaffe transportar por via aérea meios para os homens de Paulus se defenderem da destruição. Estimativas feitas na época colocavam o mínimo necessário que precisava ser transportado diariamente na região de 500 toneladas de comida, combustível e munição, enquanto o próprio Paulus havia pedido 750. Felizmente, vários dos aeródromos capturados, incluindo Pitomnik, permaneceram nas mãos dos alemães dentro do bolso, mas ainda assim, a tarefa era enorme. O principal tipo de transporte na Luftwaffe era o Junkers Ju-55, um cavalo de trabalho robusto, resistente e confiável, que provaria seu valor nos próximos meses, operando nas condições mais austeras no bolso. No entanto, levando em consideração sua capacidade de carga, o tempo para voar até Stalingrado e voltar, e a necessidade de manutenção e reparos devido ao tratamento punitivo que eles esperariam, os analistas da Luftwaffe estimaram que precisariam de pelo menos 10.500 exemplares da aeronave para chegar perto do nível de reabastecimento que seria necessário. Apenas 4.845 foram construídos. O chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, não teve escolha, portanto, a não ser desviar as já cansadas e desgastadas unidades de bombardeiros para participar do esforço de reabastecimento. Isso, é claro, significava retirá-los das operações ofensivas, como as contra os campos de petróleo, mas talvez, ainda mais crucialmente, também os retirava de seu vital papel de apoio aéreo próximo. Apesar de serem bombardeiros e de seu tamanho, não foram projetados para carregar cargas pesadas e não podiam transportar equipamentos excessivamente grandes. No entanto, apesar desses problemas, Göring garantiu a Hitler que a Luftwaffe poderia manter Paulus e seus homens na luta, e apontou várias ocasiões anteriores em que seus homens tiveram sucesso no reabastecimento de unidades alemãs cercadas pelo ar. Contudo, nunca houve uma operação nessa escala, e agravando o cenário, foi só após o transporte aéreo estar em andamento que Hans Jerschenek, oficial de Göring, percebeu um erro, resultando em uma carga muito maior do que o bombardeiro poderia suportar. Como tal, o otimismo de Göring era infundado, e ainda assim, ao saber do erro, tanto ele quanto o Führer decidiram prosseguir de qualquer maneira, esperando que os homens da Luftwaffe pudessem realizar algum milagre. Finalmente, havia um fator trabalhando contra a operação que Göring, especialmente, ainda não havia apreciado totalmente. Até agora, seus homens haviam desfrutado de quase total supremacia aérea contra a Força Aérea Vermelha, e enquanto seus pilotos de caça ainda estavam se mantendo, o simples peso do número de aeronaves que os soviéticos agora estavam lançando na arena estava começando a cobrar seu preço. Um asa alemão pode ter sido capaz de derrubar 5 aviões soviéticos em uma única luta,
Mas se ele estava contra 20, então, no grande esquema das coisas, simplesmente não importava. Apesar de estarem em grande desvantagem numérica, os pilotos de caça alemães se esforçaram ao máximo e levaram suas máquinas ao limite do colapso, voando todos os minutos do dia que podiam, pousando apenas para rearmar e reabastecer. Pilotos de caça alemães estavam determinados a proteger as tropas em Stalingrado da Força Aérea Vermelha. Kurt Ebner era um piloto de caça que voou com distinção sobre Stalingrado, enquanto seu irmão mais novo lutava com a infantaria dentro da cidade. Derrubando 30 aviões soviéticos na batalha, ele lutou para poupar a si mesmo e a seus camaradas da morte nas mãos dos soviéticos, mas acabaria por ser em vão, e seu irmão nunca sairia da cidade em ruínas. À medida que o transporte aéreo começava, os resultados provavam ser lamentavelmente abaixo do necessário, com apenas 200 toneladas chegando a Potomnik e outros dirigíveis rudimentares estabelecidos dentro do bolso. Mais bombardeiros foram colocados em serviço para apoiar o transporte aéreo, alguns tentando lançar suprimentos nas linhas alemãs, embora na devastação, às vezes era difícil distinguir as linhas alemãs dos soviéticos. Em 7 de dezembro, o transporte aéreo alcançará seu ápice. Nesse dia, a Luftwaffe alcançaria a maior quantidade de suprimentos que jamais poderia ter esperado alcançar. Eram apenas 363 toneladas. 2 dias depois, em 9 de dezembro, a Força Aérea Vermelha partiu para a ofensiva e lançou um ataque devastador à base alemã em Tatsinskaya, de onde a maior parte dos suprimentos estava sendo transportada para o bolso de Stalingrado. As aeronaves soviéticas destruíram 4 transportes alemães, 75 toneladas de combustível e 6.000 rodadas de munição destinadas ao 6º Exército cercado. Todos aqueles no círculo íntimo de Hitler podiam ver a verdade, conforme apresentada no papel. A Luftwaffe não conseguia trazer os suprimentos para manter Paulus e seus homens vivos, e os pilotos alemães haviam perdido o controle do ar. Além disso, o inverno estava agora em pleno andamento, com até mesmo o Volga congelado em alguns lugares, permitindo que os soviéticos dirigissem caminhões de suprimentos pela cidade para seus próprios homens. A questão que eles se perguntavam agora era: Hitler veria da mesma maneira e permitiria que Paulus saísse de uma situação impossível? Em 18 de dezembro, o marechal de campo Erich von Manstein, comandante do grupo de exércitos Dom Alemão, que compreendia as unidades restantes do grupo de exércitos B, que estavam lutando contra os soviéticos fora do cerco, e que acabaria sendo encarregado de resgatar Paulus, enviou um de seus oficiais subalternos para se encontrar com o comandante do 6º Exército e transmitir a ofensiva planejada pelo marechal de campo para levantar o cerco. Paulus foi informado de que isso ocorreria em 2 partes, nas quais tanto a força de socorro quanto sua própria força presa lutariam uma em direção à outra, em operações denominadas Tempestade de Inverno e Trovão, respectivamente, após as quais ambas se formariam para criar uma nova linha de frente fora da cidade e conter novos avanços soviéticos durante o inverno. A Tempestade de Inverno já estava em andamento na época da reunião, com os alemães atacando os soviéticos em 12 de dezembro. Começando com o pesado bombardeio de artilharia padrão, os alemães conseguiram abrir um buraco nas linhas soviéticas em direção ao caldeirão, mas os soviéticos, mais uma vez, lutaram tenazmente para repelir o ataque, e em 24 horas conseguiram reduzir o avanço alemão a um rastejar. Os alemães simplesmente não tinham as tropas necessárias para derrubar decisivamente os defensores soviéticos. Manstein queria usar mais panzers, mas as unidades foram negadas, já que implicaria em realocá-las de outras frentes, tornando-as vulneráveis ao ataque soviético. Após a reunião, Paulus começou a se preparar para as fugas, consolidando os poucos suprimentos que lhe restavam para a operação, mas havia um problema. Manstein agiu sem informar Hitler, e quando Führer soube do trovão, ficou horrorizado que isso estava sendo considerado pelo marechal de campo. Assim, apesar dos apelos de Manstein, foi vetado por Hitler, recusando-se a deixar qualquer tropa alemã recuar do bolso de Stalingrado, esperando em vez disso que a força de socorro de Manstein lutasse para entrar. Como se isso não fosse suficiente para Manstein, no dia em que a Tempestade de Inverno começou, os soviéticos lançaram uma ofensiva contra as tropas alemãs que lutavam na região do Cáucaso, novamente empregando a tática bem-sucedida de atacar as tropas pró-eixo mais fracas que guardavam os flancos alemães.
Além do pequeno Saturno russo, a ofensiva conseguiu derrotar o exército italiano e húngaro, e representou uma séria ameaça às suas forças mais ao norte em torno de Stalingrado, além de amarrar reforços e consumir os suprimentos cada vez mais escassos disponíveis para as forças alemãs. Paulus ficou compreensivelmente consternado com a notícia do cancelamento do trovão, agravada por uma nova ofensiva soviética contra ele, alguns dias depois. A força de resgate de Manstein lutou, mas não progrediu sem as tropas de Paulus lutarem para eles. Manstein novamente implorou a Hitler para permitir que o Sexto Exército se retirasse, mas o Führer se recusou teimosamente a ceder, e então ele fez um apelo a Paulus para desconsiderar as instruções do Führer e ir de qualquer maneira. Paulus, sendo o obediente oficial alemão, recusou. Até 23 de dezembro, Manstein não conseguia mais manter a força de socorro à frente da linha principal alemã, sob pena de serem cercados e destruídos, e então, em 23 de dezembro, ele ordenou relutantemente que se retirassem de volta para a linha principal alemã. Na noite seguinte, um novo som ecoou pelas ruínas da cidade, lutando contra o barulho dos tiros e o estrondo ensurdecedor da artilharia e do fogo de foguete. O de cantos de Natal alemães. Mas o Natal não trouxe alívio. Mais notícias sombrias vieram no dia seguinte, quando os soviéticos invadiram o aeródromo de Tatsenskaja, negando brevemente seu uso aos alemães para continuar o esforço de reabastecimento no bolso, o que significa que os aviões alemães estavam tendo que voar mais longe e por mais tempo, aumentando o perigo enquanto reduzia o número total de voos. O médico alemão Kurt Huber serviu no bolso de Stalingrado como médico, e mais tarde relembrou aquela noite sombria para os homens presos. Passei a noite de Natal com os outros médicos e os doentes. Brindamos com nossas canecas aos que amamos. Mas antes que tivéssemos a chance de provar o vinho, tivemos que nos jogar no chão quando uma rajada de bombas caiu do lado de fora. Peguei minha maleta de médico e corri para o local das explosões, onde havia mortos e feridos. Meu abrigo decorado para o Natal virou uma estação de curativos. Um dos homens à beira da morte foi atingido na cabeça, sem nada que pudesse fazer. Ele estava conosco em nossa celebração e havia acabado de sair para cumprir o dever. Mas antes de ir, ele disse: "Vou terminar o cântico primeiro." "Oh, du fröhlich." Pouco depois ele morreu. Havia muito trabalho duro e triste a fazer em nosso abrigo de Natal. Já é tarde agora, mas ainda é noite de Natal, e tanta tristeza por toda parte. Como pastor na Alemanha, Huber se esforçou para atender às necessidades espirituais e físicas de seus pacientes. No verso de um mapa soviético capturado, ele esboçou uma imagem da Madonna e a pendurou na parede de seu bunker, tornando-se algo como um santuário para os soldados alemães em busca de um pequeno conforto durante uma temporada que deveria ser sobre boa vontade para todos os homens. Embora o conforto fosse um caminho, as forças alemãs encurraladas raramente usavam essa palavra. Naqueles últimos dias de dezembro, eles se acostumaram tanto com a fome que às vezes não percebiam as dores no estômago. O frio os distraía, enquanto se aglomeravam em suas posições defensivas, tentando encontrar o menor sopro de calor de seus camaradas. Em dezembro de 1942, entrando em janeiro de 1943, os suprimentos no bolso ficaram tão baixos que, em alguns dias, os homens recebiam apenas 200 gramas de pão para sustentá-los, enquanto lutavam contra um mar interminável de tropas soviéticas, empurrando-os cada vez mais para dentro da cidade. A necessidade de comida e água entre as tropas alemãs os levou a recorrer a alguns dos métodos mais cruéis para se sustentarem. Qualquer civil, pego com até mesmo o menor pedaço de pão velho, poderia esperar se encontrar na ponta errada de um rifle alemão, enquanto os corpos de soldados soviéticos mortos eram sempre saqueados em busca das mais magras rações. A água, a neve e o Volga deveriam bastar, porém o desafio eram os numerosos atiradores de elite do Exército Vermelho. Escondidos nos escombros e na margem oposta do grande rio, e sem lugar para se esconder ao coletar a água, muitos alemães desidratados foram deixados flutuando sem vida após essa tentativa desesperada. Logo, muitos dos alemães perceberam que Stalingrado ainda tinha um recurso em abundância que eles poderiam usar para coletar a água: órfãos. Soldados alemães reuniram crianças soviéticas na cidade, algumas com apenas 5 ou 6 anos, prometendo-lhes coisas como chocolate se fossem ao Volga coletar água para eles. Os alemães não podiam oferecer luxos, mas as crianças, confiantes nos adultos, agiram conforme pedido, sonhando com recompensas.
Quando os oficiais soviéticos perceberam o que estava acontecendo, eles instruíram seus atiradores a atirar nessas crianças como inimigos da União Soviética. O transporte aéreo alemão começou a colapsar no início do ano. Os contínuos voos para Stalingrado resultaram em um preço terrível em termos de homens e máquinas, danificadas pela tensão ou desgastadas pela crescente resistência dos caças. Em uma instância, um artilheiro a bordo de um transporte Ju-52 afirmou que, após ficar sem munição defendendo-se dos caças soviéticos, em pura desesperação, ele começou a jogar coisas em direção aos seus atacantes, incluindo um rolo de papel higiênico. Contudo, os caças soviéticos não eram a maior ameaça ao transporte aéreo. O clima de inverno tornava o voo extremamente perigoso, com os aeródromos nos bolsões tendo sido fechados em vários dias em dezembro e janeiro, devido à neve pesada, gelo espesso e neblina densa. Além disso, eles sofreram forte craterização devido a bombardeios de artilharia e foguetes. Com a queda intensa de neve, era comum que os homens tentando manter os aeródromos abertos perdessem uma cratera, rapidamente escondida pelas tempestades de neve. Como tal, muitas aeronaves que pousavam dentro do bolso perdiam seu trem de pouso após caírem nessas crateras, prendendo suas tripulações dentro dos bolsões com o Sexto Exército. Somente os feridos podiam embarcar nas aeronaves de retorno às suas bases. Porém, enquanto o exército de Paulus era gradualmente dizimado dia após dia, Hitler concordou em evacuar 7.000 mulheres alemãs das unidades médicas da Wehrmacht nos bolsões, ciente do terrível destino se capturadas pelos soviéticos. Em 9 de janeiro de 1943, as tropas alemãs sobreviventes haviam sido espremidas em um bolso cada vez menor, enquanto o exército alemão fora do cerco lutava para conter a ofensiva soviética, e assim para todos, exceto o Führer, o fim para Paulus e suas tropas estava claramente à vista. Foi neste ponto que os soviéticos decidiram oferecer a cenoura em vez do bastão. Então, os aviões soviéticos lançaram milhares de panfletos sobre as tropas alemãs, que delineavam o tratamento muito favorável que poderiam esperar se aceitassem a oferta soviética de rendição. A oferta de rendição garantia que não seriam prejudicados se não resistissem, e prometia que, após a guerra, poderiam retornar à Alemanha. Além disso, prometeu-se a eles rações regulares e cuidados médicos para qualquer soldado alemão doente ou ferido. No entanto, o Führer deixou claro que nenhuma rendição era permitida, e assim, mais uma vez, Paulus se alinhou e recusou a oferta. Consequentemente, uma sensação avassaladora de desespero parecia tomar cada homem que ainda lutava por suas vidas no que agora não era nada mais do que uma carcaça de uma cidade. Também se questionaram se receberiam tratamento mais severo que o usual após Paulus recusar a oferta. Para alguns, isso os levou a lutar ainda mais com suas últimas forças, enquanto outros simplesmente se entregaram ao desespero. Às vezes, a outrora inabalável disciplina da Wehrmacht evaporava, levando à insubordinação, brigas e até mesmo assassinato e suicídio. Johann Scheintz, caminhoneiro da 16ª Divisão Panzer, relatou após a guerra que os homens de sua unidade aproveitaram a oportunidade para disparar contra um oficial conhecido por intimidar os subordinados. Em 15 de janeiro, Paulus sofreu um golpe massivo quando os soviéticos não apenas capturaram seu aeródromo em Salsk, mas também o vital aeródromo em Pitomnik, demonstrando o notável eficiência. Um novo aeródromo foi construído em Cherokovo em apenas 2 dias, mas mal era uma substituição adequada. Nem que a Luftwaffe tivesse mais as aeronaves para entregar, ou mesmo se aproximar do que os alemães presos precisavam. Números já reduzidos pelo esforço do transporte aéreo. As perdas entre os sobreviventes continuavam aumentando, com 6 transportes sendo destruídos em acidentes de pouso dentro do bolso apenas no dia 20 de janeiro. Paulo sabia que era questão de tempo até o transporte aéreo tornar-se insustentável, lamentando que a ausência de pousos significava a morte do exército. Na realidade, é claro, as tropas alemãs já estavam acabadas, tão enfraquecidas pelos brutais combates, pelo frio amargo e pelas doenças desenfreadas que floresciam dentro da cidade, que da força original de 265.000 tropas, havia, em meados de janeiro, menos de 100.000 restantes. Até mesmo noções de uma fuga neste ponto eram pura fantasia.
Às 1220 horas em 22 de janeiro de 1943, o último Ju-52 pousou dentro do cerco de Stalingrad, e no dia seguinte, os últimos voos de saída por R-111 reutilizados foram realizados. Só o aeroporto de Gumrak, controlado por Paulus, foi considerado inutilizável. Antes de cair em 25 de janeiro, a Luftwaffe continuou tentando lançar suprimentos para seus camaradas, mas era menos do que uma gota do que eles precisavam. Ao longo de quase 2 meses e meio, o transporte aéreo, que precisava trazer no mínimo 500 toneladas de suprimentos por dia, teve uma média lamentável de 114,6 ao custo de 466 aeronaves. Em 26 de janeiro, o bolso alemão foi dividido em 2 por um ataque soviético. E ainda assim, mesmo agora, Hitler continuava convencido de que os soldados alemães, dentro do bolso, poderiam realizar um milagre. Ele estava completamente desligado da realidade. Em 30 de janeiro de 1943, Paulus recebeu notícias chocantes. Promovido a marechal de campo por Hitler, foi lembrado que nenhum marechal de campo alemão jamais foi capturado vivo. Alguns interpretaram esse gesto como Hitler ainda acreditando que Paulus poderia manter a cidade. Paulus não foi o único promovido naquele dia, já que Hitler havia promovido vários outros e concedido medalhas para elevar o ânimo dos homens que estavam em uma situação onde as rações agora estavam sendo negadas aos doentes e feridos para manter o resto lutando. Outros, no entanto, viram isso como Hitler instruindo Paulus a cometer suicídio antes do fim, para o exército alemão salvar a face. Paulus certamente interpretou dessa maneira e supostamente disse à sua equipe: "Não tenho intenção de me matar por esse cabo boêmio." Nesse momento, alguns oficiais alemães já estavam tomando a iniciativa de acabar com a loucura, como um general que ordenou que suas tropas gastassem toda a sua munição, tornando qualquer resistência adicional impossível, forçando-os a se render. Então, no dia 31 de janeiro ao meio-dia, a própria posição de Paulus foi invadida e ele foi feito prisioneiro. O marechal de campo rendeu seu estado-maior, mas deixou a seus próprios homens decidirem seus destinos. Os últimos grupos organizados finalmente desistindo em 2 de fevereiro de 1943, trazendo um fim à Batalha de Stalingrado. $265.000 alemães e tropas do eixo estavam presos dentro do bolso de Stalingrado. Apenas 91.000 emergiriam para entrar no cativeiro soviético, onde foram submetidos a um tratamento tão brutal que apenas cerca de 6.000 sobreviveriam à guerra. Um pequeno número continuou a se esconder nas ruínas de Stalingrado por meses depois, incluindo muitos daqueles prisioneiros soviéticos que se voluntariaram para lutar com os alemães contra Stalin. Para essas tropas, sem futuro, pouquíssimos foram capturados vivos nos esforços de limpeza soviéticos. Embora as fontes variem sobre o número exato, no total, a batalha pela cidade resultou em cerca de 2 milhões de baixas, tornando-a uma das mais sangrentas da história. Paulus foi retido pelos soviéticos até 1953, quando foi devolvido à Alemanha Ocidental, aliada comunista da União Soviética contra o Ocidente. Para ambos os lados, a luta pela cidade se tornou mais do que uma luta por território. Tinha chegado a encapsular a própria guerra no leste. Uma guerra onde nenhum dos lados dava qualquer trégua, e os verdadeiros horrores do combate eram realizados em suas muitas formas. Para a Alemanha, marcou o início do fim do Reich de 1000 anos de Hitler, pois o caminho agora estava aberto para o exército de Stalin banhar a Europa Oriental em vermelho. E em pouco mais de 2 anos, em vez de uma suástica voando sobre as ruínas da cidade de Stalin, o martelo e a foice estavam, ao invés disso, esvoaçando sobre as ruínas queimadas de Berlim.